Eu fiz uma ilustração uma vez num culto de quinta, e pensando na mensagem de hoje, essa ilustração vem a calhar. Você pega o seu carro e o pneu está furado. Eu quero que você imagine essa cena. Você pega o seu carro, o pneu está furado. Você está saindo para o trabalho, atrasado, diga-se de passagem, sem tomar café, porque não dá tempo. Vai na garagem, pneu furado. Troca o pneu do carro, se suja todo, lógico, porque um dia anterior tinha chovido. Então, o pneu do seu carro também está sujo. E você ruma para a firma. Chega lá na firma, você foi demitido. Você pega suas coisas, pega o seu material, devolve o seu crachá, volta, resolve passar no banco antes. E quando você vai no caixa eletrônico, você descobre que a sua conta não tem nada. Então você dirige-se à agência e descobre que a sua conta foi hackeada. Tiraram tudo da sua conta. E ali no momento de desespero, você pega o seu carro e vai para casa. Porque você falou, que explicação eu vou dar para a mulher agora? Primeiro que eu vou ter que falar para ela devolver o cartão de crédito. Isso vai ser uma prova. Eu acho que a prova maior vai ser esse momento. Falar para ela que ela não vai poder gastar no shopping, porque não tem nem como cobrir a fatura. E ele dirige-se, você dirige-se à sua casa, quando está chegando perto, você vê barulho de bombeiro, ambulância e aquele tumulto todo, e quando chega próximo à sua residência, você descobre que ela está pegando fogo. Eita Deus, fala Jeová. Você descobre que sua casa pegou fogo naquele momento. Só sobrou sua esposa, porque ela tinha ido na padaria. Os filhos estavam lá dentro. Morreu tudo. Sem emprego, sem casa, agora sem filhos. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse era o cenário da vida de Jó. Passando para os nossos dias, esse seria o cenário de Jó. E a mensagem de hoje é para entender a bondade de Deus. O tema é para entender a bondade de Deus. Nesses últimos dias, estamos sendo bombardeados por notícias ruins. Saímos daqui no domingo e tivemos a notícia daquela igreja, em que entraram naquela igreja batista no Texas e mataram 26 pessoas. E aquilo me afligiu muito. Eu fiquei muito aflito, não porque eu sei que os irmãos estão com Cristo, mas a situação, são notícias ruins. E você continua, na segunda-feira um pastor amigo nosso faleceu. E mais uma notícia, depois tivemos outra notícia ruim entre família e alguns desafios, mas é entender a bondade de Deus. Eu creio que é um desafio nos últimos dias, porque nós estamos sendo bombardeados de tantas notícias ruins, que achamos em determinado momento, como cristãos, que Deus não é bom. Por isso, entender a bondade de Deus, primeiro, para entendê-la, nós precisamos nos despojar de todo o conceito de bondade humana. A bondade humana é incompatível com a bondade de Deus, com o conceito de bondade de Deus. Então, para entender a bondade de Deus, eu tenho que tirar o conceito de bondade humana. Não que não seja bom, a bondade humana deve ser praticada, mas eu estou dizendo conceito, porque nós entendemos bondade no nosso conceito, e não no conceito de Deus. E Jó, naquele momento, no capítulo 1, versículo 20 e 21, ele entendeu o conceito da bondade de Deus. A casa de Jó tinha acabado, os bens tinham acabado, os filhos tinham acabado, tudo tinha acabado. Porém, ele entendia naquele momento o conceito da bondade de Deus, e ele disse: nu eu vim e nu tornarei, o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor.
É difícil. No momento, eu já vi pessoas perder a fé por muito menos, e muito menos. Imagine numa situação dessa. Pneu furado, perdeu o emprego, conta hackeada, filho morreu, casa pegou fogo. E ainda tem que falar para a mulher que ela tem que devolver o cartão de crédito. Que prova nos últimos dias seria essa? Mas para entender o conceito de bondade de Deus, nós precisamos viajar na contramão da história. Nós precisamos viajar na contramão do que nós pensamos e do que nós vivemos. Por isso que tem muita gente hoje que tem dificuldade em entender a bondade de Deus, porque não entende que Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa provar para mim que Ele é bom, Ele continua sendo bom, eu crendo ou não. Então, uma coisa que eu aprendi, preparando essa mensagem, que entender que Deus é bom, é uma decisão minha. Acreditar na bondade de Deus é uma decisão minha, porque Ele não precisa me provar. Ele não precisa mostrar para mim, vir curar, fazendo uma cura, uma libertação, cair raio do céu. Ele não precisa nada disso, Ele continua sendo bom, mas eu tenho que acreditar nisso. E como eu acredito nisso? Para entender, veja só, e se não bastasse isso tudo, Jó, ele foi consolado por uns amigos que antes de dar o ombro para chorar, o acusaram. Então, como lidar com a fé, vezes a razão, diante de um quadro de total miséria humana que ele estava vivendo? Como entender a fé e a razão, lidar com essa fé, versus razão, quando todo mundo diz para você que não vai dar certo, que não funciona, que o diagnóstico é morte? Como lidar com isso, quando tudo diz o contrário? Como lidar com isso, quando todas as portas estão lacradas na sua vida, quando você olha para as circunstâncias e você não vê saída de lado nenhum? Como lidar com isso? Veja só, como lidar com um quadro de sofrimento? Como aplicar a fé diante de um quadro que nos desafia a jogar a toalha? Há momentos na nossa vida, queridos, que nós somos desafiados a jogar a toalha, chutar o balde, dá vontade de jogar a toalha, chutar o balde, mas nós não podemos esquecer que se nós chutarmos o balde, quem vai ter que secar o chão somos nós mesmos. Então há momento na vida que Jó, naquele momento da vida de Jó, ele decidiu ir na contramão de tudo. Quando todos estavam acusando, quando tudo estava contra ele, ele decidiu, ele teve um momento na sua vida, ele teve ousadia de acreditar na bondade de Deus, face o desafio que ele estava vivendo. E acreditar na bondade de Deus é um desafio para nós hoje, mesmo diante de um quadro caótico, que às vezes é pintado na nossa frente. Acreditar na bondade de Deus precisa ter ousadia para acreditar nela. Mas irmão, que isso? Não, tem muita gente incrédula que acredita que Deus é bom. Só não segue Ele, mas acredita que Deus é bom. Então não é dessa bondade que eu estou falando, não é simplesmente essa crença de acreditar, mas é uma crença que se você se despoja do seu eu, se despoja talvez do problema que você está passando, e você olha, Deus, o mundo diz ao contrário, a situação diz o contrário, mas eu continuo acreditando que o Senhor é bom, e mesmo que tudo esteja indo ao contrário, o Senhor é Deus. E é esse momento que nós somos provados como cristãos, no momento que tudo dá errado, naquele momento que você sai de casa pela manhã e tudo dá errado, naquele momento que você entra no seu trabalho e tudo dá errado, naquele momento que você vai para o médico e tudo dá errado, parece que o mundo conspirou contra você. Os agnósticos diriam que o universo está conspirando contra você. Nesse momento, nós somos confrontados, e nós precisamos entender que nós precisamos decidir, acreditar que Deus é bom, mesmo que as coisas estejam indo mal, eu creio que Deus é bom, porque Jó disse, eu creio que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará do seu trono, e quando ele se levantar, a minha vitória estará completa. Mas é acreditar, é decidir acreditar quando não há nada mais para acreditar.
É decidir acreditar que a rocha virá, brotará água quando não há mais água. É acreditar que no deserto haverá manancial quando você não vê água. Porque quando você vê o oásis pela frente é fácil acreditar. Mas quando você não vê o oásis na frente no deserto, quando você está no deserto e você vê areia para todos os lados, é nesse momento que você tem que decidir acreditar na bondade de Deus. Eu creio que Deus é bom e Ele vai se levantar em meu favor. Eu creio que Deus é bom e dessa areia pode brotar água. Aleluias. Eu creio que Deus é bom e ainda que a raiz esteja cortada, ainda que o tronco esteja queimado, mas se houver ainda algum pontinho ali de raiz viva, vai brotar uma nova árvore, porque o Senhor, Ele é a fonte de água. Ele que faz isso, mas é decidir acreditar. E eu te convido nessa noite, através dessa mensagem, nós vamos ver algumas coisas aqui, mas eu te convido a decidir, é decisão hoje. Eu decido acreditar em Deus, mesmo que as coisas vão ruim. É decisão. Eu vi, fazendo uma comparação aqui, eu vi, por exemplo, que o Biel, ele decidiu acreditar em Deus. Ele acredita e pronto, e acabou. Deus não precisou provar nada para ele, pelo contrário. Cada vez que ele vai lá e toma aquela bezetacil, aquilo dói, mas eu vejo que ele decidiu acreditar. Ele decidiu acreditar e ele sabe que Deus é bom. E que Deus no momento certo vai poder fazer, e Deus vai se levantar e o milagre vai acontecer. E é uma criança de 5 anos, e muitas vezes nós temos essa dificuldade de acreditar que Deus é bom e que Ele poderá se levantar e fazer algo em nosso favor. Primeiro, para entender, para decidir na contramão, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que Deus tem um controle das nossas vidas. Há momento que eu quero ter o controle da minha vida, e nesse momento eu me perco, porque o meu controle é falho, porque a palavra diz que Ele é a bússola, Ele é o porto seguro, e Ele é o barco que nos conduz a esse porto seguro, Ele é a bússola que nos conduz ao norte. Mas quando eu tento ter o controle da minha vida, como pregamos quinta retrasada, quando Jonas tentou ter o controle da sua vida, ele naufragou, ele prejudicou, ele naufragou na sua caminhada, ele perdeu o rumo, não sabia nem mais aonde estava, porque ele decidiu ter o controle da sua vida. Só entendemos a bondade de Deus se entendemos que Deus tem o controle. E aí que está o pulo do gato nessa passagem aqui. Nós precisamos aceitar esse controle. Jó, ele naquela situação terrível, ele decidiu aceitar que o controle era de Deus. Nós vemos em várias partes, mas nessa passagem ele diz, olha, é Deus que controla, Ele tirou, Ele deu, Ele tira, Ele faz, é Ele. Se eu tiver que voltar nu, eu vou voltar nu, mas louvado seja o nome santo do Senhor. Ele decidiu. Quando a mulher chega para ele e diz, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, você está numa situação terrível, desse jeito. A palavra nos dá a entender que Jó fedia, a boca de Jó fedia, devia perder carniça aquilo. O corpo de Jó era carniça, e ele decidiu acreditar em Deus. Ele disse, olha mulher, como uma louca fala tu, aleluia, mas eu continuo na minha posição, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias. Então é decisão, eu decido nessa noite acreditar. Pode piorar amanhã? Pode melhorar amanhã? Pode, mas eu decido acreditar em Deus. Acima de tudo eu decido acreditar em Deus, e eu quero te convidar a decidir acreditar em Deus hoje. Talvez você entrou aqui, talvez você tenha anos de crente, não importa, nós não estamos falando de crente, se você é crente, se não é crente, não, nada disso. Eu estou dizendo numa decisão que você precisa decidir acreditar nele, ainda que tudo vá parecendo que vai naufragar, mas eu decido acreditar nele. Depois,
Precisamos colocar, em segundo lugar, a nossa fé acima da razão. Só entenderemos a bondade de Deus se estivermos dispostos a colocar a nossa fé acima da razão e das circunstâncias que nos cercam. Em Mateus capítulo 9, versículo 21, nós encontramos a passagem da mulher de fluxo de sangue. Aquela mulher, ela decidiu colocar a razão dela, a fé dela acima da razão. Porque aquela mulher, segundo a lei, ela não poderia tocar em alguém, porque era uma mulher impura. Uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher no período menstrual já era considerada impura. Imagine uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, ela já tinha gasto tudo o que tinha, ela estava numa situação difícil, e a razão dizia para ela: você vai ficar em casa, porque você não pode sair da sua casa, você não pode ir de encontro a ninguém, você não pode se deslocar no meio da multidão. A razão dizia para ela: não tem mais jeito. Mas quando ela ouve falar que aquele, o dono da razão, aquele que é acima de toda a razão, aquele que é superior a tudo e a todos, estava passando, ela disse: eu vou, e ainda que se eu tocar na orla dos vestidos dele, eu serei curada. Ela não tinha nenhuma certeza, ela não tinha, humanamente falando, ela não tinha nada que pudesse provar: olha, você vai, mas ela tinha a fé, ela colocou a fé acima da razão, e ela disse: eu vou. E quando ela disse: eu vou, nós muitas vezes temos a ideia de glamorizar essa passagem. Ela foi lá, pediu licença para todo mundo, tocou em Jesus. Não, aquela mulher, ela foi espremida, talvez ela foi cuspida, humilhada, talvez alguém na multidão reconheceu ela: vai, a mulher impura ali, sai da frente. Talvez pisaram nela, tanto é que ela não tocou em cima, ela tocou na orla dos vestidos de Jesus. Talvez ela estivesse se rastejado no meio daquela multidão, mas ela decidiu colocar a fé acima da razão que estava na vida dela. Quantas vezes nós colocamos a razão acima da nossa fé e nós perdemos, e Jesus passa e a gente não toca nele, porque a gente coloca a razão no lugar da fé, acima da nossa fé. Jesus passou e eu não toquei nele, porque eu coloquei a razão acima. Eu não posso. Quem sou eu? Eu não posso, eu não vou. Eu quero te convidar nessa noite a colocar a sua fé acima da sua razão. A sua razão diz que você não vai conseguir. A sua razão diz que você é um derrotado. Talvez alguém entrou nessa noite aqui se sentindo derrotado, porque a sua razão diz para você que você é um derrotado, que você é uma derrotada, que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que não adianta que você não vai transpor a multidão. Mas aquela mulher, ela usa a fé acima da razão. Ela disse: eu vou, e se tão somente eu tocar, serei curada. E a palavra nos diz que ela toca em Jesus, e quando ela toca em Jesus, Jesus diz: quem me tocou? Talvez alguém que estava ali foi: pronto, Jesus está maluco agora. Bebeu alguma coisa? Talvez alguém deve ter: Jesus bebeu alguma coisa, não é possível. O vinho lá devia estar muito forte na festa, porque está fazendo efeito até agora. Uma multidão dessa aperta, e tu pergunta: quem te tocou? Isso porque o toque foi diferente. Foi um toque de fé e não um toque de razão. Foi um toque de alguém que estava se sentindo derrotada, mas alguém que decidiu acreditar que eu sou bom, que o meu pai é bom e eu podia curar. Simples assim. Decisão, queridos, decisão. Não havia garantia, mas ela foi. Ela decidiu ir. Ela decidiu que ia tocar em Jesus. Ela no esforço de fé. Pensa bem agora. Faça aí uma introspecção. E pensa, o que a sua razão está dizendo diante do problema que você está enfrentando hoje? O que a sua razão está dizendo diante daquilo que você veio aqui hoje?
A razão dizia que o Wagner não estaria no nosso meio hoje. A razão dizia que ele não estaria no nosso meio hoje, mas a fé, e acima da razão, disse que ele estaria aqui em nosso meio hoje. Aleluia! A razão dizia que o Peterson não estaria conosco hoje, mas a fé trouxe ele. Ele não está aqui hoje, mas ele está congregando, está vivo, sadio. A fé acima da razão. Faça uma introspecção hoje. É decisão. É decisão. Ainda que o mundo diga, não tem jeito. Não tem jeito. É interessante quando eu passei por um problema de saúde, e foi tão grave na época, que eu trabalhava 1, 2 dias, faltava 5, 6. Foi difícil, uma época muito difícil, muito difícil. Para se ter uma ideia, eu acho que em 95, 96, eu gastava uma média de 500, 600 reais por mês na farmácia, e isso era metade, porque a firma pagava outra metade. Para você ver que ponto chegou. E um dia, meu médico, pastor, um homem de Deus, um homem assim, sabe, fantástico na presença de Deus, ele olhou para mim e disse, meu irmão, o que eu podia fazer na medicina, eu já fiz. Não tem mais o que fazer. Vai orar porque o seu negócio é Deus. Simples, na lata, né? Naquele momento eu entendi que o negócio era Deus. Naquele momento eu entendi que a fé tinha que estar acima da razão, porque a razão dizia, não tem jeito. E hoje eu não tenho mais nada, graças a Deus, pela glória do Senhor. Depois, em terceiro lugar, precisamos aprender a olhar e profetizar além do que vemos. Só entenderemos a bondade de Deus quando aprendemos a enxergar além das circunstâncias. Quando formos malucos. Quando você virar doido. No texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 3, o profeta diz para aquela mulher assim, o que você tem, no versículo 2, o que você tem? Não, o profeta, eu só tenho um punhado de azeite. O marido tinha morrido, tal, aquela coisa toda, os filhos iriam ser levados para ser vendido, como escravos. O que você tem? Tem um pouquinho de azeite lá, então tá bom. Então você faz o seguinte, no versículo 3, capítulo 4, versículo 3, então disse, vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Eu fico olhando a situação daquela mulher. Todo mundo sabia que o marido tinha morrido. Que os filhos iam ser vendidos. Porque notícia ruim, meu querido, se espalha rápido. Notícia boa ninguém quer dar, mas notícia ruim, negócio corre. Imagina naquela época ainda, né? Que, como o pastor Cláudio Duarte, ele disse o seguinte, que Jesus ele usou muito bem as redes sociais da época, né? Jesus ele falava para o povo, vai, mas não diga para ninguém que eu te curei, viu? Batata, Jesus sabia como usar as redes sociais da época. Então, naquele tempo, a notícia boa se espalhava, mas a notícia ruim também. Então, eu acho que todo mundo devia saber que aquela mulher estava passando uma necessidade, iria passar uma necessidade, e agora ela chega na casa do vizinho, presta uma vasilha, 2, 3, quanto você tiver. O vizinho falou, olha, o marido olhou para a mulher e falou, olha mulher, eu estou conjecturando, tá? A Bíblia não diz isso. Empresta porque ela está ficando maluca. Depois a gente fala, pega de volta. Bate na outra casa, empresta uma panela aí, um tacho, qualquer coisa. Eu só tenho um tambor de 200 litros, serve. Vamos, leva para casa. Bate no outro, a notícia correu. A maluca está passando de casa em casa pedindo vasilha.
E quando nós aprendemos a ser doidos na presença de Deus, nós vamos entender a bondade de Deus, porque Deus vai se levantar em nosso favor. O profeta disse: vai, pede vasilhas, não poucas, e quando ela começa a derramar o azeite, aquelas vasilhas começam a se encher, quando estavam todas cheias, o azeite parou. Ele disse: vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto, tu e a tua casa. Os teus filhos vivem do resto. Aquela mulher, ela talvez para a sociedade da época, ela foi considerada doida, maluca, biruta, perdeu o marido, está desvairada, faz qualquer coisa. Mas ela acreditou no que o homem de Deus disse, porque ela acreditava no Deus que usava aquele homem. Então nós vamos entender, quando nós aprendemos a olhar além das circunstâncias, quando nós aprendemos a olhar além da montanha. A montanha está muito alta à nossa frente, mas quando eu aprendo a olhar acima dela, o que está atrás dela, eu vou enxergar que lá do outro lado está um milagre me esperando. Lá do outro lado está um milagre esperando. Vai, pede emprestado. Talvez você, quantas vezes nós não queremos passar por malucos? Nós não queremos passar por doidos. Ah, não. Se eu orar por aquela pessoa, eu vou ser doido. Que isso? Que vão falar de mim? Não. Vai, pede emprestada. Não foi Deus que mandou? Vai. Foi Deus que mandou? Vai. Foi Deus que mandou? Caminha. Caminha. Por isso eu disse que para entender a bondade de Deus, o trabalhar de Deus, eu tenho que despojar do meu conceito de bondade, do meu conceito de trabalhar, do meu conceito, porque o conceito de Deus é totalmente diferente do conceito humano. O conceito de Deus é totalmente diferente do conceito humano. Quando nós entendemos, um certo menino, ele estava andando numa praia com seu pai. E o pai bêbado, a criança tinha aproximadamente 4 anos de idade. E o pai bêbado. E ele pedia pão para o pai. E o pai, muito alterado, nervoso, bêbado, ele, de tanto a criança insistir que precisava de pão, que queria pão, ele pega essa criança e lança ao mar. Ele joga o filho no mar. Isso é história verídica, tá? Ele joga o filho ao mar. E aquela criança, ela se agarra com a pouca força que tem, num pedaço de madeira, e o mar leva. De repente vem um navio mercante, resgata aquela criança. Os homens veem alguma coisa, identificam que é alguém, se jogam no mar, os marinheiros resgatam aquela criança, e aquela criança passou a ser cuidada pelo comandante do navio, que o considerava como filho, e fez tudo por ele, tratou dele, cuidou dele, e levou ele até um determinado lugar, deixou ele em terra. Esse moço se forma em medicina, volta a trabalhar no navio de novo, e a guerra começa. Segunda Grande Guerra começa. E dentro desse contexto de guerra, eles veem agora ele voltou a trabalhar no navio, mas não na marinha mercante, tá? Ele volta a trabalhar no navio de guerra agora. E eles veem um barco, que vem um bote com muitos homens, maltrapilhos, homens doentes, machucados, e eles resgatam aqueles homens, e aquele moço se chamava Jacó, aquele menino era Jacó, o nome dele, e ele começa a tratar de todos, e quando ele trata de todos, no meio daqueles homens tinha um senhor, e o senhor disse: doutor, eu preciso confessar uma coisa antes de morrer. Aquele homem pega uma Bíblia e dá para o Jacó.
e disse: sabe, doutor, um dia eu conheci Jesus e Ele me libertou, Ele transformou a minha vida. Porém tem um pecado que eu preciso confessar. Um dia eu estava andando na praia e o meu filho de 4 anos pediu pão e eu joguei ele no mar. Eu quero te dizer que o seu Deus não se limita a tempo. O seu Deus não se limita à história. Se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Ele vai mover. Porque a bondade de Deus é superior às nossas crenças. E aquele homem não entende nada quando o médico pergunta: mas em que praia? Em que mar? Aonde foi? E ele começa a falar. E começa a chorar. E o médico cai de joelhos e diz: eu sou Jacó. E Deus pega aquele menino, que agora é um médico. A providência de Deus é tão grande, que aquele menino sai do navio, da baixa, e se torna um pregador de almas. Porque ele viu que Deus é superior ao tempo. Por que eu estou contando isso? Porque nós somos limitados. Nós somos limitados a tempo, a história. Porque nós colocamos a razão, muitas vezes a razão seria aquele menino odiar o pai. Mas a fé não diz isso. A razão seria aquele menino dizer: não, morre aí. A razão diz isso. A razão, ela é muito dura quando nós usamos ela. E nesse contexto, nós precisamos entender que Deus faz algumas coisas que para nós é uma tremenda maluquice. Quando a gente olha aquilo, nós falamos: mas por quê? Como Deus faz? Não, Deus faz, querido, simplesmente Deus faz. Se Deus tiver que transformar, Ele transforma. Se tiver que curar, Ele cura. Se Deus tiver que, fazer um milagre, Ele vai fazer. Deus não se limita quando nós enxergamos além. Aquele homem, ele tinha pedido uma coisa para Deus, e ele queria confessar esse pecado antes de morrer. E Deus leva ele até Jacó, até o seu filho, para confessar o seu pecado e dizer: eu pequei, louvado seja o nome santo do Senhor, porque agora os meus olhos veem. Um milagre. Queridos, olhe acima da circunstância, olhe acima do mar. Eu sei que é difícil, talvez você entrou aqui nessa noite com um monte de questionamento, não sabemos para onde correr, para onde ir, mas eu quero te dizer que o teu Deus, Ele está aqui nessa noite, e Ele é superior a tudo que você está pensando, passando, sentindo, tudo que você acha. Talvez não há solução, talvez você olha para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu emprego, para o seu tudo, e você diz: não há solução. Mas eu te convido hoje a olhar acima do mar, a olhar acima, porque Deus pode te surpreender, trazendo Jacó na tua mão, e mostrando a tua glória dele para você. Quando tudo parecia perdido para aquele homem, Deus trouxe ele e colocou na frente do filho para mostrar: eu sou Deus e eu faço como eu quero, e ajo como eu quero, eu trabalho como eu quero. Depois, nós precisamos, em quarto, aceitar a resposta de Deus. Nós só entenderemos a bondade de Deus quando aprendemos a aceitar a resposta de Deus, e nem sempre Ele explica o que faz. Nem sempre Deus vai te dizer o que Ele está fazendo. Quando nós olhamos para a vida de Jó, quando nós olhamos Jó, ele questionou a Deus, e ele fez muitas e muitas e muitas perguntas para Deus. Eu não me lembro agora se é 23 ou 27, mas ele fez muitas perguntas para Deus. E Deus, em determinado momento, começa a falar com Jó. E Deus, em momento nenhum, Deus, Ele dá aproximadamente 70 respostas, se eu não estiver enganado, 70 respostas para Jó, e nenhuma delas Deus explicou nada para Jó. Deus só disse: Jó, aonde você estava quando eu criei os mares? Aonde você estava quando eu fendi o abismo? Aonde você estava quando eu criei os luminares? Quem é você, Jó, para me questionar? Deus estava dizendo para Jó:
está dizendo para nós: quem é você para questionar o que eu faço? O que eu faço você não entende agora, entenderá depois, disse Jesus. Quem sou eu para questionar o que Deus está fazendo? Quem é o barro para dizer para o oleiro como deve ser feito o vaso? Quem é o barro para dizer: oleiro, eu quero ser assim, o vaso mais gordinho, mais magrinho, mais altinho, mais baixinho, eu quero ter uma listra aqui, uma lista transversal, vertical, horizontal. Quem é você para dizer o que Deus tem que fazer na tua vida? Muitas vezes nós não compreendemos a bondade de Deus, porque nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida, porque nós não aceitamos a verdade, queridos, que eu também sou assim, não aceito o que Deus quer na minha vida muitas vezes. Nós não aceitamos o que Deus quer na nossa vida. Quando Deus diz vai para a direita, eu faço que nem Jonas, eu pulo para a esquerda, pego o navio errado, quebro a cara lá na frente, mas eu não quero aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Então eu vou entender a bondade de Deus quando eu aceitar a resposta de Deus. Em Abacuque foi a mesma coisa. Quando nós vamos para o livro de Abacuque, Abacuque fez a mesma pergunta, principalmente no capítulo 1, versículo 3, Abacuque faz a mesma coisa. Por quê? E é natural perguntarmos o porquê. Mas você está disposto a aceitar o que Deus tem na sua vida hoje? Sabe? Aceitar a vontade de Deus é perder a nossa vontade. Aceitar a vontade de Deus é muitas vezes perder o nosso próprio eu. Aceitar a vontade de Deus é entender que Ele tem o melhor e que o que eu penso nem sempre é o melhor. Quando o Senhor falou para Jó, Ele fez isso. E depois nós entendemos, Jó pediu até desculpa a Deus por ter duvidado da justiça de Deus. Por ter duvidado da justiça de Deus. É difícil, mas é necessário. Depois, precisamos, para entender a bondade de Deus, nós devemos estar dispostos a nos calar, se aquietar, esperar e se agitar menos. Eu sou muito ansioso. E quantas vezes Deus precisou dar uma quebrada? Para aí, camarada, para aí. Fala, Deus, é do meu jeito. Ele, para aí, põe o pé no freio. Você vai bater no muro. E quantas vezes eu bati no muro? E aí a gente bate no muro, volta para Deus todo machucado. Senhor, tem misericórdia, né? Mancando. Mas somos assim. Mas nós precisamos entender e viver o sobrenatural. Para entender a bondade de Deus, nós precisamos nos aquietar para poder ver o sobrenatural de Deus. Muitas vezes nós não vemos esse sobrenatural porque não nos aquietamos. Nós nos agitamos muito. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vocês vão ver. Se aquiete um pouco, querido. Talvez alguém aqui está muito agitado, com muitos problemas. Eu sei que os problemas inquietam a gente fica inquieto. Mas quando a gente começa a olhar para Deus, porque o povo naquele momento, ele sabia o que Deus já tinha feito lá no Egito. Os milagres que Deus já tinha feito, as pragas que tinha descido, conhecia o milagre de Deus, conhecia como Deus tirou com mão forte. Agora chega no momento do mar, o povo se inquieta. O povo, ele fica agitado demais. Queridos, nesse momento, Deus ia abrir o mar. E o ensinamento que eu tiro disso é que abrir o mar é trabalho de Deus. É única, exclusivamente trabalho de Deus. Não havia nada que o homem pudesse fazer para abrir o mar. A única coisa, Deus falou para Moisés: toca aí.
Mas se Deus não quisesse abrir, Moisés podia tocar, jogar a vara, jogar uns egípcios lá, jogar o povo de Israel lá dentro do mar, não ia acontecer nada. Moisés podia jogar tudo que fosse lá, não ia acontecer nada. Então eu aprendo que abrir o mar é um trabalho exclusivo de Deus. Eu não posso abrir o mar, mas acreditar, estar quieto, é trabalho meu e seu. Acreditar é trabalho meu. Acreditar é um trabalho seu. Deus não vai fazer você e eu acreditarmos, não. Isso é decisão nossa. É decisão que eu tenho que sair daqui nessa noite tomando a decisão. Eu vou crer nele. Ainda que as circunstâncias se mostrem contrário, eu continuo crendo nele. Ainda que o mar esteja fechado, o meu Deus, ele pode abrir o mar. Mas Deus disse: Moisés, diga ao povo que marche. Marchar é responsabilidade sua. Ir ao encontro do milagre é responsabilidade sua. Ir ao encontro do milagre é responsabilidade sua. Eu, quando vejo Paulinho, eu vejo um milagre. Com aquele problema na perna que ele teve um problema muito sério, para quem não sabe, na perna. E hoje a gente vê ele correndo na igreja. É um milagre. Mas coube aos pais e a igreja junto orando, ir em encontro ao milagre. O mar ia se abrir, mas acreditar dependia de vocês. Acreditar depende de mim e de você. Acreditar depende de você hoje. E eu estou repetindo, o Espírito Santo está me incomodando para dizer isso, que acreditar depende de você, não depende dele, vai depender de você. Ele vai abrir o mar, e esse é o trabalho dele. Ele vai abrir o mar, porque Deus é Deus do impossível. As impossibilidades humanas é possibilidade para Deus. O que ele tem que fazer, ele fará, mas o que você tem que fazer, você precisa fazer. E hoje, nesse momento, talvez é só crer, então pronto, creia. Creia, Deus, eu creio. Diga para o inferno, eu creio que o meu Deus vai agir. Diga para a mulher de Jó, fala: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar, e se ele não se levantar, eu morro desse jeito, mas eu continuo adorando ele, porque louvado seja o nome santo do Senhor. Questionamento sobre a bondade de Deus sempre vem em nossa mente, e Deus não nos culpa por isso. Deus não nos culpa por isso. Mas se precisamos entender que os sofrimentos dessa vida são temporários. Jó entendia isso, queridos. O meu sofrimento é temporário. E se não passar nessa vida, eu vou morar com ele. Né? Eu gosto muito de uma frase do pastor Cláudio Duarte, que ele diz: olha, se Deus te curar, nós vamos ver a glória de Deus. Se ele não te curar, você vai ver a glória dele antes. Mas de todo jeito, queridos, a nossa confiança tem que estar no Senhor que criou os céus e a terra. A sua confiança tem que estar no Senhor que criou os céus e a terra. A sua confiança tem que estar acima de todos e de todos. Ou seja, enfrentamos nesses dias muito difíceis. Enfrentamos dias em que as tempestades, existem momentos que as tempestades passam em nossa vida, elas passam açoitando o nosso navio de um lado para o outro. Parece que naqueles momentos não vamos suportar, naqueles momentos de dor mesmo, momento de angústia, parece que o barco vai ser açoitado. Mas quando Jesus estava no barco, o barco balançava de um lado para o outro, as ondas eram impetuosas demais, mas o barco não afundou, porque o autor da vida, aquele que tinha poder sobre as ondas e sobre o mar, estava dentro do barco. E eu quero te dizer que o barco da tua vida, Jesus está nele, e aleluia, as ondas dessa vida não vão te sucumbir, porque o Deus que tem poder e autoridade sobre a onda dessa vida, está no teu barco, aleluia, e ele não deixou esse barco, aleluia, ainda que pareça que não vai ter jeito, ainda que pareça, está balançando, está difícil, não, você não sabe como está difícil, mas eu quero te dizer que o barco não vai afundar, porque aquele que tem poder sobre a onda está dentro do teu barco.
Aquele que tem poder sobre as ondas está dentro da tua vida. Aquele que tem poder sobre as tempestades te trouxe nessa noite para te dizer: creia somente na minha bondade, decida crer que eu me levantarei, aleluia, do meu trono e farei um milagre na tua vida. É decisão nessa noite. Você foi chamado nessa noite para vir no vale da decisão. Você e eu somos chamados nessa noite. Deus nos trouxe aqui para te chamar para uma decisão. Decidir, crer ou não. Quando Elias estava diante dos profetas de Baal, Elias estava diante dos profetas de Acera. Ele diz: escolham agora. Se o Senhor é Deus, seguir. Se Baal é Deus, seguir. Mas vocês têm que escolher agora quem vocês querem seguir. E eu entendo nessa noite que o Senhor nos chamou para uma decisão. Entender, decidir quem eu quero seguir. Aí você diz: mas todos nós somos crentes. Mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Deus nos trouxe e me trouxe também para um vale de decisão nesta noite. Para dizer o seguinte: decida crer, decida aceitar a minha bondade, decida ver um milagre, decida como aquela mulher que decidiu ir, mesmo cambaleando, pisoteada, mesmo com fluxo de sangue, mesmo fraca, anêmica, ela decidiu que ia ter um encontro com Jesus. Queridos, tem momento que é decisão: eu vou ter um encontro com Jesus e acabou. Você está disposto a ter um encontro com Jesus hoje? Está disposto a entrar no vale da decisão hoje? Nós vamos louvar. E nesse momento eu queria que você ficasse em pé. Que você ficasse em pé. E eu quero te convidar a tomar uma decisão, decidir crer hoje. Se você não teve o encontro com Jesus ainda, eu quero te convidar a ter uma decisão hoje, falar: eu quero ter um encontro com Jesus. Eu quero que a minha vida mude. É decisão hoje. Se você estiver nessa situação, durante o louvor, vem aqui para frente. Se você está aí, sentindo dificuldade em tomar a decisão, se você está precisando de uma oração, vem aqui. Nós temos homens de Deus, mulheres de Deus que vão orar por você e vão te ajudar a tomar a decisão, a entrar no vale da decisão agora e sair com a decisão tomada. Se você está com uma enfermidade e você não sabe, decida hoje ser curado, decida hoje acreditar no milagre. Nós estaremos aqui para orar por você. E se você quiser vir à frente, nós estaremos aqui. Se você não quiser vir à frente, mas você fecha os olhos e decida. Mas nós te convidamos a vir aqui. E nós vamos orar por você. Eu não sei o que você está passando. Talvez uma dificuldade grande. Mas eu prefiro crer. Pode vir à frente. Tem pessoas querendo vir à frente. Os obreiros, vem cá. Obreiros. Beneval, os mais obreiros que estão aí. Esse povo. Tem mais alguém? Pode vir. Aleluia. Deus hoje, decida ser curado hoje em nome de Jesus. Decida ser curado hoje. Pode vir. Decida receber o milagre hoje. Pode orar por eles. Aleluia. Saber que me deu mais um dia. Ele te deu mais um dia, querido. Aleluia. Eu não sei o que você precisa decidir hoje, mas hoje é o vale da decisão. Saber que estás no controle do meu
Aleluia. Faz-me compreender. Oh, querido, tudo isso é pro seu bem. Tudo é pro meu bem, mesmo sem eu poder te entender. Aleluia. Que tudo está em tuas mãos, que tudo tem um porquê. Uma coisa te peço, ajude a minha fé. Prefiro crer no teu hoje. poder, prefiro crer no sobrenatural, prefiro andar sob as ondas deste mar. Vem me tocar, vem me curar, o teu poder eu já posso sentir. Senhor, eu sei, contigo eu posso caminhar. Faz-me Ainda há oportunidade, pode vir. que tudo é para o meu bem, mesmo sem eu poder te Ainda estou te esperando. entender. Ainda tem gente que precisa vir aqui. Vem recebendo uma oração. Decida hoje mudar a sua vida. Decida hoje mudar. Tudo tem um porquê, queridos. Te peço, ajude a minha fé. Prefiro crer no teu poder, prefiro crer no sobrenatural, prefiro andar sob as ondas. Não saia daqui. Você que está precisando tanto receber uma oração, não saia daqui sem isso. Não saia daqui sem isso. O teu poder eu já posso sentir. Senhor, eu sei, contigo eu posso caminhar. Vem me curar, vem me toque, manifesta o teu poder. Sei contigo sou mais forte. Vem Aleluia. ajude a mim. Oh, aleluia. Vem me curar, vem me toque, manifesta o teu poder. Aleluia. Hoje o Senhor marcou encontro com você neste lugar. Aleluia. A sua decisão fará diferença. Eu sou mais forte, vem e ajude a minha. Aleluia. Hoje o Senhor marcou encontro com você. Hoje o Senhor marcou encontro com você. Prefiro crer no teu poder, prefiro crer no sobrenatural, prefiro andar sob as ondas deste mar. Vem me tocar, vem me curar, o teu poder eu já posso sentir. Senhor, eu sei, contigo eu posso caminhar. Queridos, enquanto os irmãos estão recebendo oração, eu quero que nós vamos louvar de novo. E você que está aí agora, se já recebeu oração, louve com esse louvor, amém? Diga para Ele que você preferiu crer nesta noite, aleluia.
Diga para Ele que você preferiu acreditar nessa noite. Diga para Ele que você preferiu acreditar na palavra dEle, não na palavra do homem. Diga para Ele que você decidiu acreditar no que Ele tem e não na palavra do homem, não na palavra do patrão, não na palavra do médico, não na palavra do ímpio, mas você decidiu acreditar na palavra dEle. Aleluia! Aleluia! Quero acordar amanhã. Oh, aleluia! E ver o brilho. Ele te deu mais uma chance nessa noite. O sol brilhou. Que me deu mais um dia pra viver. Reconhecer tua grandeza, reconhecer teu poder, saber que estás no controle do meu ser. Faz-me compreender que tudo Adore a Deus, queridos. pra o meu bem. É tudo pro seu bem. Eu poder te entender, que tudo está em tuas mãos, que tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Uma coisa te peço, Nada acontece por acaso na vida do crente. ajude a nossa Aleluia. Adore ao Senhor agora. Prefiro crer no teu poder, prefiro crer no sobrenatural, prefiro andar sob as ondas deste mar. Ande sobre as Vem me ondas, tocar, que Ele vai te vem tocar me nessa noite. curar. Você não vai afundar, O teu não. poder eu já posso sentir, Senhor, eu sei, contigo eu posso caminhar. Faz-me compreender que tudo é pra o meu bem, mesmo sem eu poder te entender. Aleluia, querido. Vai orando ao Senhor. Vá falando com Ele agora. Que você decidiu nessa noite acreditar nele. Tudo tem um porquê, uma coisa te peço, ajude, Senhor, a nossa fé. Prefiro crer no teu poder, prefiro crer no sobrenatural, prefiro andar sob as ondas deste mar. Vem me tocar, vem me curar, o teu poder eu já posso sentir, Senhor, eu sei, contigo eu posso caminhar e Aleluia. descansar em ti, Jesus. Vem, Aleluia. Ele já está te tocando nesta noite, te curando. vem, me toque, manifesta o teu poder. Alaba surianda la maná. Chite canta la malaba surianda la maná. E ajude a nossa fé, Senhor, aleluia. Vem nos toque, Senhor, renove as nossas forças em ti, Jesus. Nós cremos no teu poder, nós cremos nos teus milagres, nós cremos que tudo faz, O Senhor. Espírito de Deus, alaba surianda, trabalha no meio do teu povo. Oh Senhor, passeia, Senhor. Oh Senhor, é contigo. Sou mais forte. Oh
Senhor me fortalece. Aleluia. Oh, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. No teu poder. Eu prefiro crer, Deus. Prefiro crer. Ainda que o mundo diga não, eu prefiro crer. Prefiro andar. Ainda que o homem diga não, eu prefiro crer. Ainda que as ondas digam não, eu prefiro crer.